no Troca de Ideias, direto de Brasília. Se você acha que 2021 foi tenso, imagina no ano que vem. Pelo menos agora, recesso parlamentar. Os ânimos se acalmam um pouco, mas não muito. Douglas Sandri, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia, nosso ouvinte da Rádio Bom Independente. Dia. Hoje direto aqui, né? Presencialmente, né? Hoje de casa, do estúdio, né? É muito bom falar daqui, olhar no olho, estar junto aqui com vocês. É sempre um prazer. Mesmo a distância é bom também, mas estar aqui é bom. E a gente comenta um pouquinho mais distanciado, né, do dia a dia de Brasília, porque a gente acaba no meio de uma correria muito grande lá. E aqui a gente consegue fazer uma análise. E o momento é propício realmente para análise, né? Nós mesmos estamos fazendo as nossas, cada um acho que do seu jeito, fazendo sua avaliação do ano, fazendo as perspectivas para o próximo. E é natural que no ambiente político também isso aconteça, né? E aí eu estimulo aqui, assim como a Rádio Independente está fazendo nas suas redes sociais, eventualmente também na programação, a retomada retrospectiva, né? Trazendo alguns fatos importantes do ano. Eu estimulo que as pessoas agora tentem recapitular onde é que nós estávamos mais ou menos nesse momento do ano passado. Era um momento parecido com esse, de uma certa tranquilidade com o coronavírus, mas uma expectativa de uma possibilidade de segunda onda naquela época por conta do momento que nós vivíamos de feriados, ano novo, saímos do momento eleitoral que tinha sido uma soltada assim do cinto naquela época, né, na eleição municipal, e agora nós estamos mais ou menos nesse mesmo clima, né, mas com um prognóstico bom, porque nós temos a vacina que o Dr. Cláudio falava aqui mais cedo, que eu acho que nos dá uma certa tranquilidade, porque o povo brasileiro, gaúcho, lajadense, do Vale do Taquari, tem feito a sua parte, tem buscado a vacinação. Mas o primeiro trimestre foi marcado por mais um lockdown, mais mas um conjunto deles, cada estado do seu jeito. Aqui no Rio Grande do Sul nós passamos pelo momento mais severo, com o hospital superlotado, com a criação de mais de 30 leitos em uma semana, feito muito importante, mas que impactou a economia, assim como em todo o país, né? Então, o primeiro semestre, para quem não estiver lembrando ainda, vou lembrar aqui, foi de a gente discutir a retomada das aulas, a retomada das atividades econômicas e, de novo, daquela polarização entre abre tudo, fecha tudo, que ficou marcado aquele momento. Entre erros e acertos, né, a economia começou a voltar a girar novamente a partir do segundo semestre. E o ano passado, né, em janeiro, na virada de janeiro para fevereiro, aconteceu a eleição na Câmara dos Deputados e foi o primeiro ano, depois de muitos anos, de 6 anos da presidência do presidente Maia na Câmara dos Deputados. E começou a presidência de Arthur Lira, que foi eleito com a base do governo, né, assim como Pacheco no Senado. Então nós tivemos uma mudança política muito grande, nesse ano que parece tão grande, com tantos acontecimentos, parece que foi até mais do que um ano, né? Então nós estamos há um ano vivendo com essa nova conformação na Câmara dos Deputados. Isso mudou tremendamente. Lá na metade do ano, a partir da metade do ano, mais efetivamente, nós tivemos aquele chamado centrão no governo. Nós tivemos Ciro Nogueira nomeado na Casa Civil, e aí o início das atividades para fazer com que as medidas fossem aprovadas nas casas legislativas. E aí, no meio disso, nós tivemos em setembro, no dia 7, as manifestações que causaram talvez o momento mais crítico do ano no ambiente político, em que haviam ameaças de golpe, pedidos de golpe por uma base do governo, falas bastante estridentes do presidente da República, que no dia 7 de setembro acabaram criando certo suspense, né, e um embate institucional jamais visto no Brasil entre STF e aí a Câmara dos Deputados, a partir do presidente Arthur Lira, entrou no meio para acomodar, né, a situação, e aí uma postura firme do presidente da Câmara acabou dando fim à situação, com o presidente Temer indo a Brasília para negociar e aplacar os ânimos, e aí nós tivemos um momento de maior normalidade na briga institucional, que ficou mais velada a partir daí, e aí algumas medidas propostas pelo governo começaram a andar, propostas menores, né, algumas tidas como boas, né, como o marco ferroviário, que nós trouxemos aqui, que foi aprovado no final do ano, nova lei cambial, que foi aprovada no final do ano, cabotagem aprovada no final do ano, várias medidas econômicas importantes que tiveram sua tramitação concluída, assim como outras bastante questionáveis, como o furo teto de gastos, que veio no final do ano, a ampliação de programas que acabavam forçando um furo do teto. E para finalizar o ano, nós tivemos aí a concretização do cenário eleitoral, em que
para começar, o desfecho começa com o fim das prévias do PSDB, em que Eduardo Leite perde para João Dória, que se coloca como candidato, que não dispara nas pesquisas, mas é o candidato do PSDB. Bolsonaro se filia ao PL, indicando aí uma coligação com o PRB e com o PP, né, o Partido Progressista, a nível federal, e o Moro se confirma como candidato no mês de novembro, coisa que alguns achavam que estava distante, que não se concretizaria, acaba acontecendo. E agora, mais recentemente, em dezembro, uma mudança bastante significativa no cenário eleitoral, que pasmou muita gente, eu inclusive, que foi Alckmin praticamente encaminhado para ser vice de Luiz Inácio Lula da Silva, ele que historicamente, né, teve embates, então circulou vídeos, né, dos debates eleitorais em que um acusava o outro, né, e hoje comporão, provavelmente virão a compor uma mesma chapa. Mancha sua biografia, na minha opinião, o nosso picolé de chuchu. Mas, Douglas, o Congresso, desse ano foram 35 propostas priorizadas pelo governo. O jornal o Globo fez esse levantamento. 13 apenas passaram nas duas casas, todas ligadas à economia, ou seja, realmente foi um ano que se aprovou projetos econômicos, a pauta dos costumes ficou um pouco de lado, e ano que vem agora o jogo vira, porque é ano eleitoral e muita expectativa em relação aos debates que serão travados no próximo ano. Sobre isso, Nicolas, é importante colocar, eu tenho falado sobre isso quando me perguntam sobre como é que está a situação do governo, etc. Eu tenho dito, o governo tem se dedicado muito a publicar ruídos, né? Quando tem esses embates institucionais, e tem coisas boas acontecendo que deveriam ser reputadas ao próprio governo. Dá um exemplo, compra de vacinas. Foi o governo federal que fez a compra de todas as vacinas. Nós somos um dos países que mais vacina no mundo, nós vacinamos mais do que os americanos, por exemplo, que inventaram a vacina, e a gente vê um governo que não se preocupa tanto em defender essa pauta. Eu, se fosse governante, eu abraçaria essa pauta, porque é uma pauta que é popular, positiva. Então o governo não faz isso, ele cria embate, cria ruído aí. E esse ruído acaba passando também para outros setores em que coisas boas acontecem. Eu citei aqui algumas reformas que são reformas gigantescas. Nós estamos falando, veja bem, eu vou colocar em perspectiva. Desde 1930, nós temos a mesma malha ferroviária, aproximadamente 30 mil quilômetros. Só com uma medida legislativa aprovada, nós estamos fazendo 50% mais de quilômetros de ferrovias. Quer dizer, nós vamos passar a 45 mil, se todas as obras forem então concretizadas pela iniciativa privada, com um investimento de 150 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. E o governo, por conta do ruído, e esse é um bom trabalho do ministro Tarcísio, acaba recebendo até poucos louros disso, né? Porque se preocupa um pouco demais com o ruído. Essa talvez seja uma marca de 2021, que se o governo quiser melhorar os seus índices nas pesquisas e diminuir a rejeição, precisa focar um pouco mais na mensagem, na minha opinião, e parar de focar em criar ruídos, né? Como, por exemplo, neste recesso, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai pensar, tomara que não tenha que ir para a Bahia, quando ele tem à disposição um jato, que ele pode simplesmente pegar, voar até a Bahia em 1h30, voltar e continuar suas férias, fazendo um sobrevoo de 1h30, 2 horas lá, demonstrando a preocupação, prestando apoio, inclusive, para o seu candidato João Roma, né, que ele coloca como candidato lá na Bahia, e fazendo o que é importante, que nós esperamos dos nossos estadistas, que é demonstrar compaixão com as pessoas que estão passando por uma tragédia. Então, mais uma vez, o governo opta por, ao invés de dar uma demonstração e gerar uma boa sinalização, é o que eu faria se eu estivesse no lugar do presidente Jair Bolsonaro, em criar mais ruído, ao ficar em cima de um jet ski quando poderia estar se deslocando para a Bahia, apesar de ter mandado recursos. O Ministério da Infraestrutura, só em uma das medidas provisórias, já destinou 200 milhões de reais. Quer dizer, não é que faltou a assistência do governo federal lá, mas falta também a demonstração. Talvez, se o governo modular isso na próxima eleição, no próximo ano, fica mais fácil a eleição. Senão, vai continuar tendo essa dificuldade. Valeu, Douglas. A gente está com o tempo esgotado aqui, mas nesse cenário polarizado é colocar munição aí na arma do inimigo. Valeu. Isso aí. Douglas, feliz ano novo para ti, para tua família, um bom trabalho e que nos próximos encontros aí a gente possa também falar um pouco do que vem aí, porque a gente sabe que 2022 vai ser um ano bem agitado também em função de eleições e tudo mais. E feliz ano novo para ti, para tua família, que ano que vem a gente possa continuar falando aí sobre vários assuntos, levando informação para os nossos ouvintes. Espero que sejam de notícias boas. 2022 Tomara é um grande ano. Obrigado, Rita. Obrigado, Nicolas, pela parceria, todo o Grupo Independente. Ano que vem a gente está de volta. Feliz ano novo a todos. E você vê a matéria completa em independente.com.br e me segue nas redes sociais, @DouglasSandri. Valeu. Douglas Sandri, que participa conosco do quadro de